Nada. Muito boa É, noite. é com você. Valeu, Giba. Boa noite, vitrineiros e vitrinautas, em um papo em alta comigo, Madalena Carvalho. E hoje eu trouxe uma pessoa super especial para falar com vocês de um assunto extremamente importante, que é a Covid longa. Doutora Lívia Valentim. Sem muitas delongas, eu vou pedir para que ela já entre na sala, a nossa querida Lívia Valentim, que é neuropsicóloga, doutorada numa série de coisas aí, pesquisadora da USP, formada em Harvard pela USP, uma pessoa maravilhosa, além de ter todo esse currículo, tem um coração lindo, maravilhoso, e cuidou de mim quando eu tive Covid. Lívia, muito Verdade. obrigada por estar aqui comigo nessa noite, obrigada por ter aceito o convite, tenho certeza que nós traremos hoje aqui muita informação para o pessoal. Muito obrigada, viu? Eu que Fica com a agradeço o palavra convite, inicial. Madalena. Obrigada. Bom, o que vamos falar? Diga a pauta. Primeira coisa, Lívia, o que é essa Covid longa? Eu sei que eu tenho, mas muita gente pensa que não tem. O que é Covid longa? Pois é, Madalena. Covid longa é a permanência dos sintomas da Covid. E eles perduram por muitos e muitos meses. Talvez anos, né? Eu tenho pacientes, assim como você, que permanecem com os sintomas por 2 anos. E quais são eles, né? Aquelas coisas que talvez as pessoas não entendam como Covid longo. Cansaço exagerado, insônia ou sonolência excessiva durante o dia. A falta do paladar, do olfato, que permanecem por muito tempo. E o mais grave, a disfunção cognitiva. Quais são as disfunções cognitivas? Simples e que talvez as pessoas não se percebem disfuncionais. Quero falar alguma coisa e esqueço o nome da palavra. Ou esqueço o nome do objeto. Como é que chama isso? Como é que era aquilo? Vou tentar me expressar. Dou nó em pingo d'água, falo e não falo nada. Vou até algum ambiente, porque eu tinha que pegar alguma coisa. O que é que eu vim fazer aqui? E tudo isso é disfunção cognitiva na Covid longa, que as pessoas associam como se fosse o estresse do dia a dia, ou o cansaço, porque eu não dormi direito, porque eu tenho problema social, financeiro. Sim, tudo isso é agravado pela Covid. Então, as pessoas não se dão conta de que estas, por exemplo, mialgias, né, que são dores por tudo quanto é lado do corpo, vamos lembrar mialgia como a fibromialgia, né, que tem dado muito pós-Covid. As pessoas não se dão conta que isto é Covid longa. E quando para? Cada um é cada um. Tem pessoa que se recupera em 3 meses após a Covid aguda, né, a fase, e tem pessoa que permanece com esse sintoma por muitos e muitos meses. Eu tenho visto, Lívia, eu tenho conversado com algumas pessoas, né? E às vezes eu sinto que elas estão com os sintomas, até porque um estudo agora bem recente da Universidade de Londres, né? E que a Covid longa apresenta 200 sintomas e atingem 10 sistemas dos nossos órgãos. E aí, voltando, né, conversando com algumas pessoas, eu vejo que elas estão com sintomas dos quais você acabou de relatar, e falar, isso não é nada. Mas qual é a consequência de deixar para lá? De não fazer absolutamente nada e pensar que esquecimento tem, cansaço é mais um dia de trabalho. Quais são as consequências desse deixar para lá? Pois é, Madá, excelente pergunta. O deixar para lá pode trazer sequelas mais graves. Isso significa, eu não vou cuidar da minha problemática respiratória,
ou do meu cansaço, da minha fadiga crônica, ou eu não vou cuidar da minha função cognitiva, não vou fazer estímulo cognitivo. Quando vou deixando para lá, isso vai se trazendo um comprometimento muito maior. A gente chama de consolidação do problema. E isso chega a tal ponto a se agravar que pode levar a óbito. Sim, exatamente, você ouviu, a óbito. Então, pessoas chegam a morrer pós-Covid aguda, 6, 7 meses depois, em consequência da sequela da Covid. Então, nós temos no nosso É estudo, um lá dado no bastante INCOR, importante isso, né, Lívia? exato, muito importante. Nós temos, lá no estudo do INCOR, nós estamos recrutando agora os pacientes novamente para a segunda fase do nosso estudo, que agora é com eletroestimulação transcraniana, enfim, para o estímulo da COVID, da função cognitiva. E quantas vezes os nossos doutorandos não recebem a informação? Faleceu. E faleceu por quê? Consequência de sequelas. Então, problemas cardiorrespiratórios, né? Problemas de coronariopatias que não tinham, os pacientes não tinham, adquiriram pós-Covid. Lívia, você que está tão envolvida nesses estudos de Covid, né? Tem pesquisado bastante sobre isso. Esses números, por exemplo, entram nas estatísticas de morte por Covid? Pois é, Deveria infelizmente entrar, né? Deveria entrar. Infelizmente, não. Entram como óbitos, né? Causa morte injustificada, injustificada, né? Então, assim, morreu, sim, por problema cardiorrespiratório, coronariopatia, qualquer outro, né? Mas não necessariamente por sequela ou comprometimento ou agravo da sequela da Covid, que a gente chamaria de sequela da Covid longa. Doutora Lívia está trazendo para nós uma informação extremamente importante hoje, que a Covid não termina quando a gente pensa que termina, certo? Não basta dar negativo. E que tem consequências gravíssimas que poderá, inclusive, levar a óbito. Então, o relaxamento das medidas, né, de prevenção à Covid, como o álcool em gel, o cuidado de cuidar das coisas que vêm e entram dentro da nossa casa, como os alimentos que a gente traz do supermercado, o uso de máscaras, eu tenho visto que está relaxado, né? Não vou citar o nome aqui, mas outro dia eu fui ser atendida por uma profissional e ela comentou, no início eu até lavava todas essas coisas do supermercado, hoje não, já guardo de qualquer jeito de novo. E aí eu fiquei muito surpresa, né, com isso. Queria que você comentasse esse tipo de comportamentos das pessoas que parece que estão ali meio alheias às variantes que não cessam. Pois é. Madá, isso é um grave comprometimento à nossa saúde. Estamos vendo, inclusive, o aumento da Covid novamente, né? Agora, é tão grave a situação que, assim, o que foi facilitado para nós comprometeu a estatística. Vou explicar, né? Então, o uso de álcool em gel, a máscara em ambiente interno fechado, né? Ou condições básicas, né? De você ter o seu cuidado pessoal e o cuidado com o outro, que foram afrouxados, e também o autoteste. Foi gravíssimo o que aconteceu. Quando foi dada a oportunidade aqui no Brasil de ter a possibilidade de você fazer o seu exame para a Covid-19, não é reportado ao governo, ou não é reportado o número verdadeiro
de casos, né, os números verdadeiros de casos de Covid-19. Então, o que nós estamos vendo, Madá, que existe, e existe significativamente o aumento de Covid, é o que vai chegando nos nossos hospitais, que aí existem os registros. Aqueles pacientes, né, vou chamar, aquelas pessoas que fazem o autoteste, falam assim, peguei Covid, e ficam reclusos em casa, não reportam isto. Existe até um aplicativo, gostaria de deixar aqui, um aplicativo Covid. Então, depois, se oportuno, eu deixo por escrito e vocês lançam, porque eu não sei, esqueci o nome do aplicativo, mas é gratuito, a gente baixa o aplicativo e assim, estou com Covid, eu mando mensagem para esse aplicativo pega o seu dado e aí reporta mais um caso para a estatística. Porque agora é assim, é fácil falar que o número está diminuindo, ou, né, até, e ainda bem que todas as doses de vacina estão sendo dadas e nós temos essa possibilidade para que a Covid não seja tão agressiva. É só por isso, mas a vacina não nos protege 100%. A turma pensa que assim, era uma pergunta que eu iria fazer, inclusive. A questão da vacina, assim, né? Mas assim, eu tomo a vacina, só que eu não estou totalmente protegido. Então, eu posso pegar e posso transmitir. A única coisa que me assegura é que, se eu pegar a Covid, eu posso pegar de forma mais branda. Mas isso também não significa que eu pegando de forma mais branda não terei sequelas da Covid. Uhum. Isso é caso para caso, cada um é um. Lívia, eu sei que você tem um trabalho muito bacana em reabilitação cognitiva, inclusive reconhecido até pela Organização Mundial de Saúde Internacional, né? Eu queria, a gente está quase chegando ao final, mas acho esse tema muito importante, porque uma das sequelas graves, como você mesmo disse, e eu falo de carteirinha, é a questão cognitiva. Fala um pouco sobre isso, dessa importância. Assim que você percebe, porque todos, Madá, aí eu afirmo como pesquisador, todos que contraem a Covid-19, seja em mínimo grau ou em grau aumentado, ficam com as funções cognitivas afetadas. Isso eu quero dizer, a sua memória fica afetada, a sua atenção fica afetada, a sua linguagem fica afetada, minimamente que seja, ou muito comprometida. Então, o melhor recurso, peguei Covid, se reabilite. Faça reabilitação cognitiva, faça jogos, faça estímulos, jogos mesmo, gente. Eu não tenho como pagar um neuropsicólogo para o estímulo neuropsicológico, vou jogar joguinho de celular, sabe? Candy Crush, joguinho de caça-palavras, todos esses jogos estimulam a função cognitiva, todos. Então, não percam tempo, estimulem-se. O ideal é buscar um neuropsicólogo para isso. Não tem condições, porque é um profissional especializado, então, bora lá se reabilitar fazendo jogos, atividades, inclusive físicas, aeróbicas, que exercita e oxigena seu cérebro. Tem uma pergunta aqui, antes da gente encerrar. Primeiro que o Cuca tinha já falado, o Cuca Jorge está nos acompanhando aqui, e disse que esse é um assunto tão importante que deveria ser mais divulgado, eu acredito até que pelo governo, né, Cuca? Mas tem uma pergunta aqui, Lívia, que ele fez para você. Se todo mundo tivesse seguido as recomendações desde o início e com as vacinas, a Covid poderia ter sido controlada? Sim, Cuca, infelizmente, nós já discutimos isso na Organização Mundial da Saúde e Tedros, que é o presidente da OMS, comentou na última reunião, foi segunda-feira agora, que nós estávamos em reunião.
e foi falado exatamente isso. Se o mundo tivesse seguido isso à risca, a Covid não seria erradicada, é claro, porque é um vírus com mutações e mutações e mutações, mas teria sido minimizada. Mas, infelizmente, não fizemos isso. A Europa conseguiu e afrouxou e voltou tudo para trás. Olha, eu penso, Giba, que esse assunto é tão importante que tinha que ter um programa só com a doutora Lívia falando sobre isso. Com Mas, certeza, com certeza. Até porque eu vou perguntar, porque eu acho que eu não tive Covid. Então, as pessoas como eu, que acham que não teve Covid porque se teve, Foram foi assintomáticos. assintomáticas, percebeu? E eu vou te contar, o pessoal, até o Celso, a Amanda sabe, é um dos editores que brinca comigo, porque eu ando esquecendo bastante coisa, demora às vezes para vir uma expressão né? Não sei se é a idade, né? Ou se é realmente a idade que está chegando, ou se é realmente um efeito, talvez, de uma Covid que eu tive aí, não foi curada, e eu já estou sentindo os efeitos. Como é que faz uma pessoa como o Giba? Olha, Giba, se fosse você, eu fazia um PCR antígeno para saber se eu tive Covid. É um exame específico, porque agora qualquer exame que você faça vai dar uma carga viral por causa das vacinas, então você vai aparentemente ter tido, né? Mas você faz um exame, que é de sangue, inclusive, para saber se você teve Covid. E aí vai justificar essa sua falha da atenção, falha da memória, visopercepção comprometida, que aí talvez não seja a idade, não. Ou juntou a vontade com a fome de comer, né? Aí é triste. Doutora, o que a Madá fala é correto. Realmente tem muita coisa e esse assunto é provável que volte em pauta. Eu, Madá, gostaria muito que a gente fizesse um horário especial, num dia especial, uma nova oportunidade para vir a discutir isso, até porque eu gostei muito do trabalho, eu vi já uma matéria anterior, gostei muito do trabalho que vocês desenvolvem lá na universidade, né? Extremamente, tem que ser mais divulgado mesmo, e essas questões do pós-Covid realmente a gente gosta dessa palavra, é chata, né? Feia, né? Não sei, das sequelas da Covid, precisa ser mais divulgado mesmo, né? Principalmente num momento como esse que está tendo essa retomada, né, do Covid, né? Então, Exato. fica aqui o nosso desafio, Madá. Se você conseguir, a doutora permitir, a gente marca um horário, um dia especial para a gente focar bastante nesse tema. Aí eu trago outras questões também. Tá bom? Perfeito. Posso só falar só um pouquinho? Só um pouquinho para o Celso. Celso, existe um teste específico, tá? Para saber se você teve Covid e não é a carga viral da vacina, tá bom? Então, vá à farmácia ou vá a um laboratório e fale, eu quero saber do teste PCR para saber se eu tive Covid. Não é se eu estou imune à Covid, tá bom? A pergunta do Celso saiu, mas os exames vão dar positivo devido à vacinação, né? Então, essa é a resposta que ela dá. E quem tiver querer saber mais, né? Tem muita informação lá no Instagram da doutora.livia.valentim com N, tá? Entrem lá que tem bastante material. doutora.livia.valentim. Agora é com você, Madá. Doutora Lívia estava tão ligada que eu ia fazer a pergunta do Celso, mas ela estava ligada. Gente boa é assim mesmo, estava ligada. Olha, Lívia, aqui agora vai ser a Madá e a Lívia, minha amiga querida, muito obrigada pelo carinho de estar aqui. Realmente um assunto muito importante, tem vários comentários aqui de pessoas dizendo que houve muita irresponsabilidade no começo, que foi a Natalice que falou, tem muita gente elogiando aqui o nosso bate-papo, mas o tempo é pequeno, né? A Ana Paula aqui, que é uma grande amiga também, falando dessas questões todas, mas o nosso tempo está acabando. Lívia, muitíssimo obrigada. Se você quiser deixar um recado final para o pessoal, por favor. Vou dar uma de tia chata, posso? Claro. Coloque máscaras, por favor, voltem a usar máscaras. Quem já tirou, pensou que estava tudo acabado, não acabou, não.
voltem a higienizar as suas compras, álcool em gel, tomem banho assim que chegarem de casa, não vai sentando no sofá, na sua cama, por favor, Covid pega e ainda mata, tá bom? É isso. Gente, estamos terminando o nosso Papo em Alta hoje com essa querida amiga Lívia Valentim. E na semana que vem você também não pode pensar. Olha, não é Clube do Bolinha, não, mas só está dando mulherada. Pois é, mas eu vou assistir a Lili. Na semana que vem é Daniele Trizzi falando sobre empoderamento feminino. Você não pode perder. Papo em Alta comigo, Madalena Carvalho. Um beijo para vocês, até quinta que vem.